Fala, empresário! Você está no podcast 5ecast, o podcast para empresários aqui do Brasil, para você aprender como adquirir clientes com previsibilidade. Hoje eu trouxe um cara fera. Conheci a história como eu conheci esse cara, foi dentro do elevador. Foi muito top. Hoje o cara é de Fortaleza, mas está morando lá em São Paulo, lá em Alphaville. Tem um business, tem um negócio, tem uma empresa estruturada, bem sucedida. Hoje nós vamos aprender com ele os mercados que ele está atuando, como ele está adquirindo cliente, como ele está escalando, time comercial hoje é completo. Fica aqui, você não pode perder nada, assista até o final. Agora eu vou apresentar meu amigo Leonardo Araújo. Que é isso, irmão. Grande prazer, é uma honra estar aqui. Tenho certeza que vai ser ótimo bate-papo. Ainda mais comigo assim. E é assim, é aquilo que eu falei no primeiro episódio. Aqui é bate-papo. A gente está conversando, é amigo. Estamos aqui para entender o que você está fazendo hoje, o que eu faço também. A gente vai trocar aqui muita coisa. Estava conversando em off aqui sobre um projeto novo que você tem, como que você está querendo escalar algumas outras. Negócio aqui depois do podcast. Aqui vai ter assinatura de contrato hoje aqui. Com certeza. Então, meu irmão, prazerzão ter você aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Você vai ficar em Fortaleza até dia 14, né, eu acho? Até terça, quarta-feira agora. Então, você conseguiu reservar um tempinho aí na sua agenda para estar aqui comigo. Cara, estou muito feliz. Sinta bem-vinda, sinta que você está em casa, tá? Me sinto totalmente em casa. E estamos na melhor, na Hack Company, aqui em Fortaleza, na Pito Madeira 556. Se você precisa gravar conteúdo, se você precisa de produtora de conteúdo para cobrir o seu evento, para fazer live, evento, lançamento, aqui é a melhor. E detalhe, se você chegar e falar que veio pelo 5ecast, você tem 10% de desconto. Então fica nesse episódio, que esse episódio é fera. Eu já vou sair daqui hoje marcando uma transmissão, então. Top demais. Vamos pra cima. Léo, eu quero que você se apresente pro pessoal que está nos assistindo. Fale um pouco aí de quem você é, fala um pouco da tua jornada. Depois eu vou fazendo algumas interferências, fazendo umas perguntas, que hoje eu quero mentoria, tanto para mim quanto pro pessoal que tá assistindo. Fechou? Show. Então, mete bronca aí, toma seu café, come seu chocolate. Você tá em casa, viu? Fica à vontade. Muito bem servido. Sou o Léo, sou empresário, sou casado com a Yasmin, tenho 28 anos, tenho 3 empresas hoje, sou de Fortaleza, estou há quase 2 anos em São Paulo e hoje eu trabalho principalmente com marketing digital, negócios digitais, lançamentos, infoprodutos, e-commerce, e a gente vem escalando e ajudando a escalar várias empresas Trabalho no Brasil. Brasil. Que não falta, né? Rapaz, trabalho que não falta tempo. Muito bom, muito bom. Léo, cara, fala um pouco aí de como foi o início da tua jornada. Qual foi o isqueirinho ali? Cara, vou entrar isso aqui, digital. Alguém falou para você? Como é que foi esse início? Que depois eu vou falar também como eu te conheci. Cara, foi bem interessante. Eu tinha ali meus 15, 16 anos, entrando naquela fase faculdade, né? Eu queria muito fazer nutrição, amo esporte, sou competitivo pra caramba, faço esporte desde pequeno e eu queria nutrição. Minha mãe não queria. E aí ela me convenceu a fazer engenharia. Entrei na engenharia, passei 1 ano e 2 meses trabalhando na área, não gostei, não me identifiquei, fui pro concurso. Eu nunca tinha estudado na minha vida inteira. E aí no concurso eu aprendi a estudar. E como eu queria ter estabilidade, queria ter um salário bacana, ter ali 15, 20, 25 mil reais, eu fiz um cálculo. Se eu estudar 2, 3 anos e passar numa prova dessa, eu garanti minha vida. Então, é isso aqui. E aí, canalizei toda a minha energia e meu foco naquilo. E foi muito bom, porque eu aprendi muito. Concurso é muita mentalidade. Muita mentalidade. Imagina, milhares de pessoas estudando para 1, 2, 3 vagas. Pancada. E aí, eu tive uma professora, Joana Carranza, que inclusive ela é de Fortaleza. Encontrei com ela na Hotmart depois de um tempo. E eu me identifiquei muito com ela, assim, porque eu não era do segmento de direito, então concurso é muito direito. Direito administrativo, direito... Enfim, vários direitos lá, não lembro mais tanto. E a matéria dela era administração. E aí eu gostava muito das aulas dela, a gente chegou a ter uma proximidade, eu perguntava o que ela fazia, eu seguia ela no Instagram, via que ela tinha os cursos dela também por fora, né, online e tal. E aí uma vez conversando com ela, ela mesma mostrou, cara, isso aqui não me dá mais tesão. Eu quero mais, eu quero... E aí ela já estava no mundo de lançamentos. E nesse meio tempo, concurseiro não tem grana, né? Então eu comecei a pesquisar outras coisas para ganhar dinheiro enquanto eu estudava. E aí veio o Érico Rocha. Acho que foi setembro de 2018 ou setembro de 2019. Ele fez um evento no centro de eventos. Caí de paraquedas lá. Fui eu, minha mãe e minha namorada. Poucos meses de namoro na época.
E aí, é aquele negócio, né? Quando você vê, você não consegue mais desver. Não tem Então, como 2, desver. 3 dias presencial lá com o Érico, não tem como. Minha mãe é uma pessoa muito racional e pensa de todas as formas possíveis para tomar uma decisão. E quando chegou no final, no pitch, 5, 6 mil reais, na época eu não lembro, ela comprou. A gente na fila para pagar, quem eu encontro? Giovana Carranza, minha professora. E ela já era aluno do Érico, se eu não me engano, na época ela era faixa marrom, eu acho, mais de 2 milhões de faturamento ano. E ela falou, cara, isso aqui é um negócio, isso aqui é onde eu estou colocando minha energia, isso aqui é o futuro, isso aqui... E eu via já, eu sempre fui muito observador, lá onde eu fazia o concurso, o estacionamento era bem na entrada. Então a gente entrava e via o carro dos professores, via os professores entrando, saindo. Cara, tinha um Mercedes, outros professores um carro mais comum. Né? Então me chamava a atenção. E aí, enfim, na fila ali, ele, olha, faz isso, faz isso, faz isso, o cara. E aí foi a faísca que eu precisava. Então, no dia seguinte maratonei, minha mãe maratonou também, comecei a fazer um lançamentozinho pequeno com ela. Eu tenho um colega que é fotógrafo e bem conhecido aqui nacionalmente, tá com várias pessoas, cantores, tal. Cara, vou lançar esse aqui. E eu já fiz assim, ó. Eu vou lançar ele tem 400 mil seguidores. Se 1% das pessoas comprarem, eu me aposento. E aí essa foi a história do meu primeiro lançamento e do meu início no marketing digital. Um tempo depois, eu comecei a perceber que, cara, as pessoas precisam de tráfego. Sim. Tráfego é o que gera demanda, é audiência. Como é que você vai vender um produto, seja no digital ou não, se não tiver audiência? Não vende, né? Ou vende pouco. Então, eu comecei a estudar no tráfego. Comecei a estudar tráfego. E aí eu vi que não só o digital, não só os cursos, mas as empresas precisavam. Nesse meio tempo, aí eu já fui saindo do concurso ali, né? Nesse meio tempo, eu entrei para uma agência grande aqui de Fortaleza, aprendi pra caramba lá, abriram as portas para mim. E tinham vários clientes grandes, empresas conhecidas, de shopping, de marca e tudo mais, que precisavam de tráfego. Sim. E antes da pandemia. Então, eu comecei ali a trabalhar com algumas empresas de nome, conhecidas. Né? E isso foi muito bom para mim no começo. Ave Maria. Eu agradeço muito essa oportunidade. E aí, Fê, eu fui ganhando experiência, fui aprendendo. Nesse meio tempo, eu saí da agência, eu tive um cargo concursado. Então, era um lugar que, nossa, ainda bem que eu não entrei no concurso, porque eu não me identifiquei. O ritmo de trabalho é de outra forma, né? Totalmente diferente do nosso. E aí, eu aproveitei aquele tempo livre para estudar mais. Então, assim, eu mergulhei no marketing digital mesmo. E aí, cara, quando veio a pandemia... Isso mais ou menos em que ano? 19? Isso foi um pouquinho antes da pandemia. Tá. Quando veio a pandemia... Foi na transição mesmo. Eu lembro lá eu trabalhava na Secretaria do Esporte. Eu lembro começando as notícias. E tinha muita gente já de bem mais idade, assim, idoso, quase idoso na secretaria. E eles super preocupados. E eu, né, jovem, nem ligava, assim, vamos pra cima e tal. Histórico de atleta. Pô, esquece. E eu estudando lá, foi muito bom esse período. Quando veio a pandemia... todas as empresas precisavam digitalizar urgentemente. Né? Não era um negócio tipo assim, cara, é tecnologia, não era opção, é o amanhã. Era sobrevivência. Era sobrevivência, era urgente, era importante e urgente. Então, quando veio essa demanda, eu estava ligado a uma agência muito posicionada aqui em Fortaleza, então foi um canal muito bom para mim, e não tinha profissional. Não tinha. Cara, eu não tinha com quem conversar sobre o que eu estava aprendendo, literalmente. Eu conversava com os vídeos do YouTube, que eram poucos. Sobral estava começando, se eu não me engano. Os cursos. Ali. Então, assim, como eu já estava nessa rotina do concurso de estudar ali, foi muito fácil mudar isso aqui para o marketing digital. Então, era eu e eu mesmo. Quando veio a pandemia, tudo fechou, foi aquele cave mode que a galera fala. Cara, caverna. Né? Me afastei até um pouco. E foi obrigatório, amigos. né? Obrigatório. Uma caverna obrigatória. Então, eu fiz do limão a limonada. Aproveitei realmente para investir em conhecimento. E aí, nesse meio tempo, foi a primeira virada de chave para mim nesse mercado. A Febracis, a holding, era aqui em Fortaleza. Eu tinha uma colega que trabalhava lá e eu vi que ela estava com vaga aberta para gestor de tráfego. Aí eu, assim, honestamente, eu não sabia muito quem era Paulo Vieira, mas eu sei que ele era um dos maiores players do mercado. Existe um nome conhecido na época já. Cara, tudo que eu queria era aprender mais, testar mais. Na época eu acho que assim, já tinha gerenciado uns 50, 80, 100 mil reais no máximo. Estava bem no início. E aí abriu uma vaga lá. Eu falei, cara, eu pagaria para trabalhar lá, irmão. Vou fazer o processo porque não custa nada. Para resumir, passei no processo. E aí, com um mês de empresa, eu lembro, já te contei essa história, chegou assim, Léo, faz um planejamento de um lançamento de curso online com R$1 milhão de investimento. Aí eu, nossa senhora.
Eu não dormia, né? Não dormia. Eu saí de gerenciar 80 mil reais em 6 meses, um ano no máximo. Para 1 milhão em Para dias. 1 milhão em dias, né? Eu lembro que o Paulo falou lá, ele falou assim, vocês estão a um Jeep Compass por dia aqui, então cuidado. Eu não dormia. Então, E nessa época, era só você o gestor ou tinha mais outro cara, gestor? era eu. O Vitor entrou um mês depois, o Vitor que hoje é meu sócio, Sim. você conhece Sim, o sim. Cipião. E aí era nós dois. Então, E era o Paulo e a Camila. Então ficaram 2 gestores na época. Dois gestores. Entendi. Então a gente se dividia ali. Eu fazia Meta e Google, ele fazia Meta e Google também. É porque era muito, é um volume muito alto, então tinha que ter né? mais de um gestor, né? Método CIS, os produtos de esteira, os lançamentos da Camila, produtos perpétuos. Era muita ação, era muita coisa. E como tava todo mundo em casa e os resultados, né? Você lembra? Tava todo mundo em casa assistindo tudo. Sim. As Recorde lives de eram live. gigantescas, né? Cara, quem viveu aquilo ali é Live de difícil 100 mil descrever. pessoas. 100 mil pessoas no Instagram, né? O Thiago Ningo bateu 100 mil pessoas no Instagram. Muita coisa. Então, realmente foi uma grande oportunidade. O Paulo foi muito rápido no movimento, trouxe a gente entrou cara de cabeça e foi o segundo ano que eu mais aprendi na minha vida. Foi esse ano aí trabalhando na Febracis. E aí aprendi muito, trabalhei com assim, maiores lançamentos na época, grandes times, foi minha escola mesmo. Recebeu consultorias, né? Recebemos Eu lembro que você consultorias, a gente recebeu teve muita acesso à consultoria. Isso. Nossa, foi um período incrível, assim. E pegando isso que você falou, cara, eu queria que o pessoal de casa entendesse a importância da aceleração que você teve de aprendizado. Que se deu em quê? No volume de tráfego que você tinha que administrar. Porque, por exemplo, antes você administrava 80 mil em 6 meses. Quando você passou a administrar 1 milhão em dias, você tinha um volume de dados maior que te forçava a saber ler os dados mais rápido, 100%. que você tinha que ter mais tempo de tela, porque dificilmente você ia conseguir desplugar da tela, porque era muito dinheiro envolvido. Sim. Tipo, te treinou na responsabilidade com o dinheiro do cliente. Sim. E assim, você acelerou por conta do volume de dados. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu queria ter o resultado que aquela empresa tem. Você pode. Eu acredito que o digital ele é democrático. Sim. Ele te dá a oportunidade para ter o mesmo resultado daquela pessoa. Mas você também precisa andar nos passos. A pessoa investe 1 milhão, você está investindo 100 mil. Você quer ter o mesmo resultado? Você tem que pisar um pouco mais no chão e entender que o quanto você investe é volume de dados que você está comprando. Sim. Você analisa esse dado, você otimiza tudo e você vai ter um resultado maior. E capacidade de testes. Com certeza. Né? O volume de dados, para quem aproveita isso, cara, é enriquecedor. Assim, é muito bom. Mas acho que mais do que isso é a capacidade de teste. Então, por exemplo, um cliente ou uma empresa que investe 3, 4, 5 mil reais por mês, que é um bom investimento. Sim. Ela tem um limite de testes. Então, vamos supor, eu tenho 100 produtos para vender e eu tenho 5 mil de orçamento para investir. Eu não vou conseguir testar os 100 produtos, você sabe. Exato. Né? Eu tenho um limite, talvez eu vou testar 10 bem, 5, 8 produtos bem. Agora, quando a gente tem 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões de reais de investimento, primeiro, te coloca numa prateleira diferente desses negócios e você aprende muito mais rápido. Então, você testa muito mais, você entende qual tipo de anúncio atrai. Você entende o que é que isso impacta no seu funil. Então, se eu investir mais numa sexta-feira para esse tipo de negócio, eu vou ter esse resultado. Se eu fizer um anúncio nesse formato e levar para essa parte da página, eu vou ter outro resultado. Então, em um dia, eu tinha um volume de informação, de dados muito grande. E aí, né, graças a Deus, passei pela engenharia, essa capacidade racional e analítica rápida, e a gente conseguia interpretar e ter resultado. Né? E assim, eu não sei se até hoje fizeram um lançamento maior do que a gente fez lá online. Sim. Né? Acredito que não. Então foi incrível. Sim. E é muito importante essa questão aí que eu estava falando sobre o volume de dados, o quanto você pode testar pela verba que você tem disponível. Só que aquilo também, não adianta você ter muita verba se você não tem um profissional capacitado. Exatamente. Porque foi como ele falou. Olha como que ele falou, Vieira. Faz um planejamento. Sim. Claro que ele avaliou seu planejamento. Lógico, tinha meus chefes lá. Antes de você pôr o planejamento em ação, Sim, ele analisou isso. Lógico. Então é isso que eu falo para você, empresário que está nos ouvindo. Eu tenho certeza que você tem verba disponível para fazer marketing.
Só que você está inseguro porque você ainda não encontrou profissionais capacitados. Então, não tenha medo. Selecione pessoas, contrate as pessoas boas. O Léo também vai responder aqui uma pergunta para a gente, como que ele está contratando hoje, qual que são os critérios, a importância. Porque se você contratar errado, meu amigo, dependendo do estágio que está o teu negócio pode quebrar. Então, você tem que entender que isso é muito importante, você saber contratar. Mas, Léo... Posso dar um ponto sobre isso? Eu acho que assim, trabalho com muitas empresas também, diferentes segmentos, né? A gente estava falando aqui antes, então varejo, atacado, escolas, clínicas. Na maioria dos casos, o problema do empresário relacionado a vendas é porque ele não sabe onde está o problema no funil. Então ele não sabe se é geração de demanda, ele não sabe se é o perfil de lead qualificado ou não qualificado, ou se é um problema de conversão. Então, se você não sabe onde está o problema, você até escolhe, talvez, o profissional errado. Que, por exemplo, já vi muito isso, e-commerce. Cara, o problema é o tráfego. O meu e-commerce é o único que não funciona. Troca tráfego. Passou por 5 agências e o profissional ainda acha, talvez, que o problema é da agência. Muitas vezes não é. Muitas vezes não é tráfego o problema, é a conversão, é o funil. Aí, lógico, você tá com um parceiro ideal do lado, uma agência, um especialista, que ele olha para o funil e não só para o tráfego, ele te dá esse estralo, resolve um gargalo do teu funil que não necessariamente é o tráfego e faz você vender melhor. Né? Então tem que olhar para o funil de vendas. Eu sempre gosto de falar isso. Marketing, né? Todo mundo fala sobre marketing, tem que investir em marketing. O que é marketing? Né? Acho que muitos empresários esquecem o que é marketing. Marketing, para mim, é geração de demanda. Então, se eu tenho lá minha escola e eu tenho meus vendedores, primeiro ponto, tem demanda chegando? Tem pessoas interessadas chegando? Quantas pessoas por dia estão chegando? Eu tenho minha meta de vender 100 alunos, 100 matrículas por mês. Será que eu tenho oportunidades suficientes para gerar para o meu time de vendas para atingir aquela meta? Ou simplesmente, mês que vem eu tenho que vender 100 matrículas? E ficar esperando. Agora sim, se eu tenho as oportunidades chegando, se eu tenho um volume suficiente, aí eu tenho que analisar. Será que meu time está seguindo a cadência de venda certa? Será que o público de lead de oportunidade está vindo? Tá bacana, tá qualificado, não está qualificado? Será que é um problema de vendas? Tem um gestor comercial, não tem um gestor comercial? Sim, total. Porque esse é o ponto, cara. No episódio anterior, a gente falou muito sobre isso. Sobre a importância de olhar para o funil. Sim. Porque se você não olhar para o funil, meu amigo, você vai sempre colocar a culpa no tráfego. É incrível. Se você pegar qualquer agência que tem problema com o cliente, é porque fala que o lead não é qualificado. E às vezes o cliente nem sabe o que é ser um lead qualificado. De vez em quando o SDR não sabe. Exato. Então, assim, é importante ter profissionais certos que olham para o funil completo. Porque, beleza, não tem problema você ter um profissional que é especialista em anúncio, não tem problema. Mas você tem um profissional que olha para o funil completo? Você tem que ter. Não adianta ter só o cara do tráfego, né? Então, assim, Léo, cara, eu quero, como a gente está falando aqui um pouco de contratação, eu queria que você falasse hoje como que é teu time, da tua agência, né? Dos mercados, das empresas que você atua. E se você conseguir falar aí um pouco aí de como que você está fazendo a contratação hoje, o que você leva em consideração. Depois eu quero aprofundar isso para o teu olhar quando você aceita um cliente. Como que você traz esse cara? Porque eu acredito que você não vai aceitar todo mundo. Existe um pré-requisito. Então eu queria que você falasse dos dois. Legal. Do teu time e como você aceita os clientes. Fechou? Boa pergunta. Eu acabei de sair de 30, 45 dias aí de 4 contratações importantes. Então acho que é o melhor momento para a gente falar disso. Muito bom. Vamos lá. Eu vou falar da ICF Educação. A ICF Educação é nossa nova empresa, né? Vai fazer 2 anos esse ano de empresa. É o período que a gente está em Alphaville também. E a gente eu já visitei, muito linda. Pancada. Ano passado faturou mais de 10 milhões de reais no primeiro ano, né? Então foi muito bom. E é uma empresa do crescimento muito rápido. Como é que a gente separa isso? Né? Como é uma empresa de educação, de negócios digitais, onde a gente tem evento presencial, a gente tem cursos online, a gente tem, enfim, time de venda, a gente tem todo um time de marketing. Como é que eu separo? Eu sou o diretor e eu tenho minhas lideranças. Então, eu tenho o Vitor, né? Que ele é gestor administrativo e financeiro, e ele fica responsável por isso. Eu tenho uma célula de suporte, time de suporte ao aluno, suporte às aulas e infra de aulas. Eu tenho outra parte que é a comercial. Então, eu tenho um gestor comercial, um líder comercial e quem está abaixo dele? Pré-vendas e vendas.
Tem outra parte que é mídias, que é redes. Então, eu tenho uma estrategista de conteúdo que vem abaixo, um social media e um videomaker. E tem uma outra célula, que é a gestora de projetos. Que ali embaixo dela fica o time de tráfego, que hoje é o Wagner. Hoje tem um especialista em copy, que é o Gabriel, mais 2 copywriters abaixo dele. Tem o designer e tem o gestor de CRM. Então, dessa forma, a estrutura organizacional mesmo, né? É a forma que eu consigo dividir meu time e cobrar quem precisa ser cobrado. Que foi um grande desafio no digital, né? Porque como é um mercado muito novo, né? 6, 7 anos para cá, acho que principalmente depois da pandemia que o negócio cresceu muito, tem muita gente com resultado, como eu tive, mas que não tem habilidade de gestão, né? E ninguém ensina muito gestão. E eu vi que o que eu aprendi nisso para o digital é o que falta também em muitas empresas. Né? Eu tenho muitos clientes, você também tem muitos clientes, e a gente vê, cara, de vez em quando uma empresa não dá mais certo porque não tem uma pessoa administrativa financeira que olha no final do dia para os dados e para os números. Ou o contrário, tem uma pessoa muito analítica financeira que não olha para o criativo e falta um pouco marketing, falta aquela atratividade. Né? Então, esse é o formato. Agora, como é que eu contrato? Depende. Depende de quem eu preciso, depende da importância do setor e de quem eu quero trazer. Então, por exemplo, antes, no nosso time de marketing, ficava a gestora de projetos e a parte de mídia, social media e vídeo ficava abaixo da gestora de projetos. Esse ano, eu coloquei uma meta, cara, eu quero colocar muita energia nas redes sociais esse ano. Eu quero que o Instagram orgânico vire um grande canal de geração de demanda de oportunidade. Eu quero fortalecer o YouTube, eu quero colocar energia no YouTube. Eu tenho 2 opções depois que eu tomei essa decisão. Ou eu vou alocar parte do meu tempo em gerir isso, ou se minha empresa tem caixa e ela pode fazer esse investimento, eu vou trazer um profissional sênior, um profissional de liderança. Então, o que a gente fez? A gente foi ao mercado. Então, eu soltei ali no meu Instagram, porque tem muita gente do digital ali que acompanha, falei com alguns amigos, coloquei lá na fraternidade, coloquei mastermind, analisei, ninguém no perfil. Até que a gente chegou a Portos. A Portos é uma empresa de RH para o digital, principalmente para o digital. Cara, legal, muito boa. Legal. Fantástica experiência. Eles têm um banco de dados de 17 a 20 mil leads. E são pessoas... Leads não, né? Profissionais. É tipo um LinkedIn. E muitas empresas, inclusive lá de Alfa, estão com eles. Então, não é porque a pessoa está disponível para ser contratada. Não, ela trabalha na ICF Educação, ela trabalha no Grupo Libertas, ela trabalha com Pablo Marçal e ela está lá. Então, a gente abre a vaga lá, abri a vaga lá, apareceu vários profissionais, bons profissionais, a gente coloca os filtros, é muito bom. E a gente depois faz entrevista. Só que aí, eu fiz algo esse ano que eu não fazia antes. Como eu tinha que entrevistar 4 vagas diferentes e perfis diferentes e níveis diferentes, antes eu literalmente abri um doc e eu escrevi o que eu esperava, o que eu queria de cada vaga. Então, cara, eu vou contratar um estrategista de conteúdo. O que eu espero de estrategista de conteúdo? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Habilidade de caráter, né? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tudo, escrevi tudo. Quanto é que eu quero pagar? Isso aqui, isso aqui. O que eu espero daquela pessoa? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que seria um diferencial? Isso aqui, isso aqui. Cara, tudo eu coloquei. Para cada profissional. E aí eu ainda eu joguei no Cloud Code e falei, cara, faça algumas perguntas que eu não estou mapeando sobre isso. Aí ele me trouxe algumas fez sentido, coloquei lá. É muito bom. E aí eu mesmo fiz a entrevista, porque como eram pessoas importantes, e eu queria acertar mesmo, estava colocando muita energia nisso, cara, até o momento eu gostei muito das contratações. E talvez das 4, talvez daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, uma saia. Mas acertando a maioria, ou acertando um muito bom que é importante... Vai fazer muita diferença para o business. Cara, fazer. Então, assim, como é uma pessoa de liderança e eu preciso de uma pessoa com habilidade um pouco maior, eu preciso de alguém o quê? Que tem experiência. Então, ela pode ser uma pessoa que nunca passou por uma empresa que tem minimamente um resultado? Não dá. Coisas que eu não contrato de jeito nenhum. Pessoas que têm um histórico de muitas empresas. Que elas pulam de galho em galho. Então, ela passou 3 meses numa empresa, 6 meses em outra, 9 meses em outra, 1 ano em outra. Cara, essa pessoa nem entrevista eu faço. Né? Porque eu quero pessoas que venham, cara, para crescer junto. Porque é o que a gente acredita. Então, chega o final do ano, tem bonificação. Dependendo do cargo, tem bonificação de vendas. Né? Tem meta. Então, eu quero uma pessoa que realmente cresça junto comigo. E uma coisa, Fê, que eu também... busco muito, eu priorizo, e aí é algo muito meu, do Vitor, do Gabriel, são pessoas que venham do esporte. Que legal, não cara. necessariamente que seja um atleta. Sim.
mas que ela constantemente treine. Então, cara, o que você faz no seu tempo livre? Eu vou pra academia. Eu vou pra academia todo dia. Eu jogo vôlei, eu faço beach tênis. Se for do futebol, aí já, né, já Já é o pega. coração, Já né? é o coração, já é injusto. Mas eu procuro pessoas assim. Por quê? O esporte, ele ensina muito, ele me ensinou muito, ele traz um pouco de ambição, de competitividade, de trabalho em equipe. Então, eu gosto muito disso. Nossa cultura é muito pautada nisso. Então, eu sempre busco pessoas assim. E tanto os dois modalidades, né? O individual e o de equipe, né? Exatamente. Ele forma. Eu lembro muito que eu fui jogador de xadrez, né? Eu comecei com 12 anos, joguei ali mais ou menos até os 16. Foi quando eu precisei voltar mais foco para a escola, porque ou eu estudava xadrez ou eu estudava escola. Eu era viciado e estudava muito xadrez, gostava, competia e tudo. E, cara, eu sinto que foi uma coisa que me desenvolveu muito. Eu sou estrategista. Exatamente. Xadrez tem que ser estrategista, não tem como. Então, assim, é bem aquilo que você falou. O esporte, ele molda a pessoa. Isso é incrível. Eu sou doido pra aprender xadrez. Mano, eu nunca joguei xadrez, mano. Joguei dama. Mas exatamente por isso. Pela estratégia, pelo campo visual, entendeu? Então, com certeza, Com isso os te blefes, traz habilidades. Você vai blefar, você tem blefe. Tipo assim, eu até hoje, eu tenho os meus 2 mestres que me ensinaram, Sim. que é do interior aqui de Fortaleza, que é Morada Nova, era o Idalés e o Peco. A minha maior vitória não foi ganhar um troféu, que já ganhei troféu de xadrez, mas não foi. Foi ganhar dos 2 em um campeonato absoluto. Um desistiu no meio da partida e o outro eu dei mate. Pra mim foi a minha maior vitória até hoje no xadrez foi ter ganho deles, porque eles me ensinaram. Então, assim, pra mim foi incrível. Não Passou, foi. mestre. Porque, assim, ó, enquanto a gente tá jogando aqui, treinando, Sim. ok, você vai ganhar uma ou outra. Agora, Sim. em um campeonato que tá valendo tudo, Todo tá mundo valendo tá dando o medalha, máximo que de tá si. valendo o troféu, você ganhar dos seus professores, isso é louco, isso é Gratificante incrível, demais. assim. Então, é algo muito importante. Cara, eu entendi, eu quero até recapitular um ponto. Quando você contrata, seu primeiro filtro foi a tua rede. Sua rede de network. Sim. Eu vou pedir só para tu virar um pouquinho mais, para ficar mais de frente para ti. Aí, o que acontece? Tua rede de network, que eu faço isso também, quando eu quero contratar, eu vou bem aqui, porque a gente consegue contratar pessoas que alguém já teve algum nível de experiência com ela. Sim. Então, isso é muito bom. Perfeito. E você fez isso, foi a tua primeira rede de contratação. Depois você viu, cara, no meu network aqui ainda não tem um profissional que eu quero. Vou procurar a galera capacitada só nisso. Achei top. Depois eu quero o número, não sei se tem Insta deles, que eu acho isso super muito importante. Bom. E olha como que é louco. Em você teve escassez daquela pessoa que você queria. Quando você foi buscar um profissional, você teve em abundância. Que você pôde escolher. Sim. E depois é aquilo. Quando você faz uma contratação bem feita, ela gera um resultado. Porque assim, pensa lá para o seu sócio hoje, lá da educação. Vocês são contratação, depois se tornaram sócio. Sim. Correto? Sim. Cara, o quanto assertivo foi para ele? Verdade. Entende? Então, assim, às vezes a gente não olha isso. Quando a pessoa ela nos contrata, está sendo uma contratação assertiva que vai gerar um resultado para ela. E ela vê isso quando é realmente um empresário que tem a visão de negócio, é visionário, o cara chama para a sociedade. E sabe o que é curioso? Ao longo dos últimos 2 anos, eu refleti muito sobre isso. Porque como a gente trabalha com outras empresas, a gente aprende. É que nem os dados lá do tráfego que a gente estava falando, a gente aprende muito. Então, por que meu cliente vai tão bem? Por que outro não tanto? Por que com a mesma metodologia um acende assim e outro vai... Cara, é muito interessante isso. Por isso que eu amo o que eu faço. E aí, pensando sobre isso, eu vejo que a maioria dos empresários, e é um pouco da gente mesmo, eu preciso contratar um designer. Cara, quanto é que o mercado hoje paga para um designer? Exemplo, R$3.000. Pô, beleza. Mas eu queria pagar 2.800. Ou queria pagar 3, eu queria pagar 3.200. Se a empresa não puder investir mais, eu acho justo. Tudo bem, você tem que olhar para aquilo mesmo. Mas se ela pode investir mais e você quer um profissional que ele não está na média, que ele está acima da média, você tem que investir mais. Então, quando a gente foi agora a mercado, atrás desses profissionais, eu não estava preocupado necessariamente, lógico que tinha uma base, mas eu não estava preocupado com o que eu queria pagar. Não é o que o Léo quer pagar, desculpa, mas a metade do que vale. Mas não, eu quero trazer bons profissionais. Eu tenho uma analogia, eu não sei onde eu vi isso, mas como eu gosto muito de futebol, isso me consome um pouco. Então, eu gosto de imaginar o seguinte, esse é meu time e eu sou o técnico.
Agora abriu a janela de transferências. Como é que eu consigo trazer os melhores jogadores pro meu time? Quem é meu lateral, que eu preciso, cara, esse lateral aqui, ele é bom, mas ele não é o que eu preciso para ganhar a Champions League, para ganhar a Copa do Mundo. Então eu vou trocar. Então quais são os outros clubes Sim. que eu posso ir atrás e fazer essas contratações? Investir mesmo mais. E tudo bem, se você contratar, vir um profissional, ele dá um retorno, para mim não tem teto. Sim. Se aparecer um profissional que eu vou pagar 100 mil reais para ele vai gerar 5 milhões para mim de retorno, tá barato, tá ótimo. Ele pode ter até variável, não tem problema, não tem um teto para isso. A questão é retorno. E a gente tem formas de metrificar isso, né? Então, tudo tem que gerar receita. Suporte ao aluno tem que gerar receita. Time de vendas tem que gerar receita. Time de mídias tem que gerar receita. Tudo no teu negócio, seja digital ou não, tem que gerar receita. E você tem que ter formas e processos para metrificar isso. Porque senão... Se não medir, não cresce. Exatamente. Então, tem que medir, porque é bem importante. Léo, eu quero só falar aqui, porque eu queria deixar registrado como eu te conheci, cara. Aí depois eu vou te fazer mais uma pergunta, porque o tempo passa rápido, né? Daqui a pouco voa. Voa. Aí, cara, eu conheci o Léo, foi muito legal, porque foi assim, eu não gostava muito de ir para evento do digital, porque é aquela máxima, um quer ser melhor do que o outro, que diz que tem um resultado, aí eu nunca tive esse saco de ir para evento digital. Sim. Só que eu tava em Fortaleza, acho que era de férias, tinha voltado de São Paulo, tava em Fortaleza. Aí tinha um cara que eu seguia, que eu acho que era Matheus Albuquerque. Acho que esse que é o nome dele. Ele falava muito de Insta. Sim, tipo assim, muito Segredos legal. Do Instagram. Isso, Caramba. aí eu peguei e falei, mano, tem esse evento aqui, eu não tô fazendo nada, eu vou lá. Vai que, né? Vai que é legal mesmo. Aí fui pro evento. Aí no evento, antes de entrar no evento, eu conheci o Luan, que vai vir aqui no podcast também. O Luanzinho, o Guedes. Massa. Que era ele que tava lançando o Matheus na época. Caramba. Quem tava fazendo aquele evento era o Luan com o Matheus. Aí eu conversei, trocamos uma ideia, nós entramos pro evento e sentamos juntos. Sim. Luan e eu. Aí foi aquela hora de se apresentar. No meio, assim, eu lembro. Aí as pessoas se apresentando, cada um, quem é, o que faz, onde trabalha. Aí uma pessoa lá no meio, eu sou o Leonardo Araújo, eu trabalho na Febracis, sou gestor de tráfego dele. Aí eu falei, rapaz, eu quero conectar com esse cara aí, mano. Quero conectar com esse cara, quero trocar uma ideia com ele, fazer um network e tal. Só que aí o evento foi acontecendo e cada um fazendo algo e a gente não conseguiu conectar. Só que eu tinha enviado isso. Na minha mente eu já tinha enviado isso que eu queria conectar. Nossa. Quando foi que eu conectei? No elevador. Eu não sei se você vai lembrar. Eu lembro de tudo. Saindo, quando acabou o evento. Até aquele rapaz, o careca também. O outro eu não lembro. Ah, e tinha outro também. Eu lembro, tava nós três no elevador, eu lembro. Aí eu sei que entramos no elevador nós três, a gente foi conversando, saímos, peguei o Uber e te levei em casa. Foi, mano. Eu lembro de tudo, pô. O Uber, verdade. Pedi o Uber e te levei em casa. E nesse mesmo. dia trocamos contato, fizemos o primeiro grupo do que hoje é a nossa fraternidade, a High Billing, que aí era eu, você e o Luan, que nós geramos a conexão. Aí ele trouxe ali do grupo pessoas que ele conhece, o Alexandre, depois ele trouxe o Fábio, aí depois foram agregando pessoas na fraternidade, e hoje a gente tem uma fraternidade, eu acho que tem mais de 30 pessoas. Se você for pegar todos ali, quando a gente fez, tava muito inicial, todo mundo ali no digital. Foi mesmo. E hoje, cara, tem vários preços, tudo faixa preta. Se for falar de lançamento, todo mundo já faturou mais de 2 milhões em um ano. Mano, com lançamento, certeza. todos são faixa preta. Pessoas estão em diferentes projetos grandes, masterminds grandes. O próprio Luan Pena, que também vai gravar um episódio aqui numa quinta-feira. Tá com o Brazão, que é um cara gigante do digital também. Então, assim, a gente começou todo mundo ali, todo mundo se ajudando. Tipo, de Fortaleza, bolha, né? Total. Fortaleza, aí ainda tem, né, o Gateway, que mora lá que é o Gateway, que eu chamo ele, que mora nos Estados Unidos. Tem ainda, né, o Gabriel, que estava em Portugal, depois veio para Fortaleza. Então, tudo começou ali. Foi ali que eu te conheci. Voltou? Tá, ele tava no Brasil, mas eu acho que ele tá fora. Massa. Ele veio, ficou um tempo e depois ele voltou. Só que eu não sei onde ele tá, se ele tá em Portugal. Tanto que ele falou lá no grupo, quando eu estiver no Brasil, eu quero ir no podcast também. Então, assim, cara, aquela fraternidade tem meu coração. Tanto teve um momento que a gente fechou e parou, nós ali. O Bruno, cara. O Bruno não tá lá, pô. O Bruno é mestre do e-commerce também, né, que é de São José do Rio Preto. Então, assim, cara, foi ali que eu conheci você. E uma coisa que eu valorizo muito em todas as pessoas que eu conheço é que a pessoa não muda quando ela prospera. Porque eu não acredito que o dinheiro muda. O dinheiro, ele revela. Verdade. Então, tipo assim, todo o resultado que você tem, porque eu conheço todo o resultado, tudo que você já faturou, fatura, os projetos que você tá não só prestando serviço, mas projeto que você é sócio, como esse que você falou. Cara, isso é o mesmo, mano. Isso é muito da hora, pô.
Isso é muito da hora. Então, Curioso assim, isso é muito legal. Eu sou grato a Deus por nos conectar. Não, Nós que é temos isso, bons mano. amigos, somos bons parceiros ali na fraternidade, que a gente sempre tá trocando ideias, sempre tá agregando um na vida do É, um outro. ajuda o outro genuinamente. Entendeu? Exato. Não tem coisa melhor do que isso. Exato. E, cara, como a gente, nesse podcast aqui, o nosso maior intuito, como está escrito ali, como empresas adquirem clientes e crescem com previsibilidade. Nossa. Eu queria que você falasse hoje qual é o seu maior canal de aquisição. Perfeito. E qual é a estratégia que você está usando para trazer mais clientes com previsibilidade. Por quê? A gente falou aqui muito sobre metrificar. Pois é, se você metrifica, você tem previsibilidade. Total. Então, eu queria que você falasse um pouco. Aí você pode escolher. Como tem inúmeros negócios que você atua, escolhe um. Fala dessa fonte de aquisição de novos clientes e o que vocês estão fazendo para ter previsibilidade, para dar uma direção para o pessoal que está assistindo. Fechou? Legal. Eu vou falar primeiro para empresas, e aí se você quiser a gente pode ir para o digital. Mas eu acho que com essa base, esse contexto, vai servir para qualquer negócio. Para mim, o primeiro passo, quando eu quero montar um funil previsível, eu quero atrair demanda de clientes, é meu público-alvo. Então, quem é meu público-alvo? Ah, são empresários, são outras empresas, é varejo, é atacado. Ah, não, eu sou dono de uma empresa de moda e eu quero atrair público final. Você tem que saber quem é seu público. Porque você tem que entender o que é que gera interesse naquele público. O que é que aquele público consome. Porque você tem que estar lá. Você tem que atrair a atenção, certo? Então, pensando num funil de vendas, a primeira parte é marketing. Gerar demanda, gerar oportunidade. Então, qual é hoje o canal que você tem mais alcance e você não necessariamente precisa ter um grande investimento? Rede social. Né? A rede social orgânica, então Instagram, muito forte Instagram. Até que não investe em tráfego, mas faz um trabalho bacana de atração, tem frequência, tem resultado. O tráfego pago, que vai acelerar esse resultado, né? Vai trazer mais pessoas, vai trazer mais oportunidades. E o Google. Né? Então, dependendo do negócio que você tiver, se é uma dor, um desejo importante, você vai lá, pesquisa no Google e você vai procurar ali pelas primeiras posições. Escritório de advocacia, contabilidade, RH mesmo, como a gente está conversando, e por aí vai. Então, redes sociais, né? Gerar demanda. Depois, atraindo essas oportunidades, a gente vai ter ali a parte comercial. Então, a gente precisa ter um processo comercial. Né? Eu no meu negócio, eu divido em SDR, pré-vendas e vendedor. Né? Que para o nosso mercado a gente chama muito de closer. Então, o que é que o pré-vendedor vai fazer? Ele vai entender se aquela oportunidade é um lead qualificado. Se ela está dentro do meu perfil de empresa. Por exemplo, tem uma academia aqui em Fortaleza, que é a Green Life, que é uma das melhores academias que tem hoje aqui em Fortaleza. Né? E crescendo muito e tal. Só que é uma academia que tem um ticket médio mais alto que a média. Então, o público que geralmente frequenta lá é um público que tem poder aquisitivo. Se chegou uma oportunidade para entrar na Green Life, o que é que o pré-vendedor tem que fazer? Tem que fazer perguntas, tem que entender talvez onde é que a pessoa mora, ou qual é o desejo. Enfim, tem a triagem, né? Tem as perguntas de qualificação que a gente chama. Essa oportunidade, sendo qualificada, eu vou passar para o meu vendedor. Tem alguns negócios que o vendedor é a pessoa que vai apresentar a escola, vai apresentar a academia, ela vai apresentar a natação, o clube e por aí vai. Vão ter negócios que ela vai fazer uma reunião online e vai, olha, meu trabalho é assim, 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 minha metodologia é assim, 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 eu faço a empresa vender mais assim, 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 e ela vai fazer o pitch de vendas, ela vai literalmente vender. Então ela vai agregar valor para o cliente, mostrar como ele soluciona aquele problema do cliente e no final ela vai fazer uma oferta, ela vai mostrar qual é o preço ali para gerar. Então, com esse processo, e em cada parte do processo, você tendo dados, como a gente está falando aqui, é inevitável você não ter resultado. É impossível. Só qual é o grande problema? As pessoas não olham desse jeito. Né? Elas... Trabalhei com várias empresas e tem empresas que, cara, tem os mesmos vendedores há 5 anos, há 10 anos, que sempre vendem mais ou menos a mesma coisa. Então, eu acho que isso vai um pouco de gestão também. E tem sabe? uma máxima que é o que não está crescendo está morrendo. Então, mesmo que... E em todos os sentidos. Sim. Tipo assim, por exemplo, a gente está falando aqui em geração de demanda. Sim. A empresa é responsável por gerar demanda, mas não quer dizer que o vendedor também não possa gerar demanda. Sim, okay? logicamente. Então, assim, prospecção. Exato. Então, vamos falar de geração de demanda. Perfeito. Se a demanda é a mesma, tem alguma coisa errada. Tem que aumentar, pô. Tem que aumentar. Porque todo negócio... Isso eu aprendi com o Pablo e realmente é verdade.
crescer é natural, pô. Sim. Então a gente precisa estar crescendo, a gente precisa estar recebendo mais leads. Se não está recebendo mais leads, é por quê? Porque é sazonal, aquele momento realmente é o momento onde tem menos leads para aquele tipo de negócio. Sim. Tá, mas qual é a ação que eu vou fazer para trazer esse lead? Por exemplo, que aí que eu vou depois fazer o gancho da pergunta que eu quero te fazer, pergunta de consultor, né? Eu quero te fazer. Estou rodando um e-commerce hoje e esse e-commerce, em janeiro, nós vendemos 936 mil com 6 mil investido. Caramba. Um ROI bom, tá? Muito bom. Um ROI tá delícia, né? Dá pra investir. Só que agora já está começando a baixar. Por quê? Porque é um negócio muito sazonal. Sim. Em janeiro é o melhor mês. Então, na hora que eu olho para isso, se eu também não tenho essa visão como empresário Sim. ou como o próprio gestor de marketing, eu desespero, ai meu Deus e tal. Então, o que eu estou fazendo? Que aí vai ser minha pergunta. Quais são as estratégias que o Léo hoje usa nos e-commerce para recuperar essas vendas, esses carrinhos abandonados? Porque eu tenho as que eu uso, mas, cara, para mim, você e o Brunão são as minhas maiores referências de e-commerce no Brasil. Sim. Hoje eu comecei a assumir e-commerce, estou gostando. Eu gostei pra caramba, antes eu não queria nem saber. Tanto que eu falei isso pra ti. Falou. Só que agora eu tô gostando. É muito bom. É muito top o e-commerce. Então, assim, hoje, Léo... É guerra, mas é muito bom. Exato. Quando você está fazendo ali pro teu cliente de e-commerce, uma pergunta de consultoria aqui para você. Sim. Como você recuperaria esses carrinhos abandonados hoje? Fê, vou te responder melhor. Eu aprendi o seguinte, todo negócio ele tem um calendário anual. Então ele tem os melhores meses do ano, tem os piores meses do ano e ele tem eventos que mexem com o mercado. Então esse ano é o melhor exemplo de todos. Esse ano tem apenas Copa do Mundo no meio do ano, tem 10 feriados prolongados, tem eleição. Então é um ano que tem o quê? Uma agenda atípica, pode-se dizer. O empresário que ele não tem esse olhar, ele não sabe navegar com planejamento para ele surfar o melhor momento e no pior momento ele fazer escolhas mais inteligentes, talvez até ele tenha um bom resultado. Mas pode ser sorte. Ou ele pode estar num mercado que, cara, não tenha tanta concorrência. Isso, que não tem muita Geralmente no e-commerce não é o caso. Porque e-commerce, 80% das vendas do Brasil são marketplace. Cara, a Amazon, Mercado Livre, empresas bilionárias, trilionárias, gigantes, que os caras são referências em tecnologia. E tem ali 20% de varejo, de e-commerce, de nuvem shop, Shopify e tudo mais, que é muito bom também, mas a briga é grande. Sim. E ainda tem não é só briga de branding e de preço, é de logística. De vez em quando você quer uma peça ali, por exemplo, a gente está em Fortaleza, a logística é diferente em São Paulo. Você Total. tá o tempo todo em São Paulo também, sabe como é? São 11h45, se eu pedir algo agora em São Paulo, chega, cara, depois do almoço, chega 2, 3 horas da tarde, dependendo do que seja. Aqui não. Então, é um mercado que não é fácil, né? Do jeito que o Brasil tá também, com a Selic alta, taxa de juros alta, dólar oscilando, crise, parece que o tempo todo a gente está em crise, não é fácil. Então, primeiro passo, você tem que entender o calendário. Como é o primeiro passo para fazer isso? Olha para o teu ano anterior. Então, falando de e-commerce, e muito depende, eu acho que esse teu, não sei se é moda. Na realidade, é um e-commerce de fardamento. De escola. Pronto, perfeito, por isso que é janeiro. Por que eu perguntei se era moda? Porque, cara, moda dificilmente vende muito em janeiro. Tanto que quando você começou a falar, eu achei, não é novembro, dezembro? Novembro e dezembro é um mês pancada de moda, é muito bom. Então, qual é o momento que o empresário desse segmento tem que investir mais? Cara, setembro, outubro, ele tem que fazer campanha com o influenciador, ele tem que gerar mais demanda para o negócio dele. Se ele estiver pensando em montar uma outra loja ou fazer uma reforma nova, ele tem que fazer 3 meses antes, porque novembro, dezembro vai ser hora de preparar para receber a demanda. Isso, remarketing, vender muito, fazer o cliente que comprou no início do ano comprar de novo. Então, é o momento de surfar, é o momento de você estar com a melhor equipe de marketing do teu lado, é o momento de você estar com o melhor gestor de tráfego do teu lado, é o momento que você tem que já estar com uma estratégia 4 meses antes, definida para colher os frutos. Na verdade, novembro e dezembro é o momento de você estar com a estratégia de janeiro, fevereiro e março. Por quê? Porque o que acontece depois? Janeiro, fevereiro. Horrível, né? Na maioria dos casos, falando de moda feminina, masculina, cai muito. Fevereiro é um mês muito desafiador para vários negócios. A gente, como agência, sente. No meu caso, tá? A gente sempre tem uma curva muito boa de clientes em abril, em maio, em junho, mês bom também. Aí julho, normal. Agosto, setembro, outubro. Por quê? No caso do varejo, né? Eu atendo muito empresas de varejo atacado.
por causa disso, porque o fim de ano é muito bom, então os empresários, cara, eu quero ter os melhores parceiros do lado. Então, essa agenda é importante. Aí, mostrando o que eu estou trazendo aqui, é o que a gente literalmente faz. Então, falando como agência, falando como meu negócio. Cara, a gente tem muito cliente em Fortaleza. A gente é uma empresa referência hoje em Fortaleza, a gente está com grandes marcas em Fortaleza. Como é que a gente consegue aproveitar essa agenda num ano difícil com um ano de Copa do Mundo no meio? Quais são os principais eventos de Fortaleza de e-commerce? Quais são os principais eventos de Fortaleza em marketing digital? Onde é que eu posso estar me posicionar? Expo Ecom, maior evento de e-commerce do Nordeste. Fortaleza, Bahia, aí depois Goiás, São Paulo, acho que Rio de Janeiro também. A gente está patrocinando o Expo Ecom esse ano. Boa. Então, dia 19 de maio, a gente vai estar lá no centro de eventos, a Insight vai estar lá. Mas por quê? Porque eu entendi no final do ano passado qual é a agenda do meu negócio. Cara, quem é que vai para um evento desse? Vários empresários, vários profissionais de marketing. Então, eu tenho que estar lá. Então, dentro do teu negócio, qual é a agenda do teu mercado no ano? Cara, varejo, né? A gente está falando de e-commerce, então vou puxar varejo aqui. É guerra, meu irmão. A Amazon, todo mês eles têm um motivo para fazer uma grande ação de vendas. E tá batendo muito, não sei se você tá percebendo. Na Shopee, todo mês eles estão lançando um 4.4. Eu ia falar isso. 5.5. Uhum. Que negócio é esse? Todo dia agora. O dia do consumidor, se eu não me engano, foi em março. Aí o caramba, março, depois do carnaval, pancada. Os caras fizeram ação de carnaval, março, pô, o cara abriu, né? Eu fui olhar, abriu. A gente olha também como empresa. Cara, abriu Semana Santa, pô, não tem nada de diferente, né? Não tem muita coisa assim. De vez em quando tem uns dias da saudade, mas assim, é uma ação pequena. Aí quando eu vi 4/4, a Amazon fazendo, cara... Os caras estão criando, pô. Aí você faz 4 produtos, tantos por cento de desconto, 4 dias para receber. Então assim, o empresário ele tem que estar de olho nisso. E assim, quantos estão? 0,001%. Por isso que quem faz um pouco acima da média se destaca. Então, cara, tem crise para o empresário desse? Não tem. Tem crise para bons profissionais? Não tem. É o famoso crise, é só para o dinheiro mudar de mão. Exatamente. E assim, até aproveitando esse gancho. Cara, a gente tá vivendo um momento que nunca foi tão fácil aprender. É absurdo. Inteligência artificial, línguas, novos mercados. Eu e você. Qual outro setor a gente ia ter tanto sucesso como a gente tem em 5 anos de trabalho? Ser referência nacional, literalmente. Desconheço. E qual outro cenário que eu, com 28 anos de idade, eu já teria gerenciado 60 milhões de reais em mídia se eu não tivesse numa agência fazendo tráfego ali para alguma agência gigante que presta serviço para o Banco do Brasil, por exemplo? Né? É aquele lance, né? O poder que o capitalismo tem de trazer um novo negócio que ele transfere riqueza, pô. Eu vejo muito isso. O que a gente vive e viveu ali no início e a gente continua vivendo é essa transferência de riqueza por conta de um conhecimento adquirido também. Porque existe muito mérito na gente ter estudado, como você falou, caverna, estudar. Eu lembro, pô, meu primeiro lançamento, que eu até fiz debriefing lá na Fraternidade, que a gente investiu 11 mil reais e vendemos 582 mil. Cara, eu ia dormir 5 horas da manhã. Enquanto eu estava fazendo, eu estava estudando. Então, é uma coisa que existe espaço, cara. Tem uma pergunta aqui que eu tinha para você, que é se você ainda acha, isso é uma pergunta retórica, mas eu quero que você responda, que qual que você acha, são duas, qual mercado você acha que é mais promissor para 2026, porque nós temos um ano bem atípico, qual desse você acha que é o mais promissor? Isso aí você pode chutar o que você acha que é. E o outro você acha que ainda vale a pena ter aquisição de cliente no canal digital? Nossa. Não é só possível. Só para rir mesmo essa. Não é possível. Vamos lá. Cara, esse ano o mercado de IA... Não, acho que não tem para ninguém. Fê, ano passado, né, IA começou a se popularizar mais, as pessoas falarem mais, algumas pessoas começaram a falar e tal. E eu tava tão focado no ano, tava tão focado que eu fiz um trato comigo. Eu não vou olhar pro lado. Eu não vou trazer nada que esteja fora do meu planejamento. Então, toda vez que tinha curso de Start SE e tal, cara, não é o momento.
Então eu consumi pouquinho, né? ChatGPT e tal. E aí, as partes boas de a gente estar em Alphaville, tem evento todo final de semana. Por meio do Brasão, Conexão Luan, Fraternidade. Sim. A gente foi para um evento de IA tem 2 meses. Acho que nem isso. E aí eu já vinha ali, acho que desde o carnaval, estudando um pouco mais. Cara, esse ano eu tô vendo que o negócio G4 pivotou ali para IA, né? Então, assim, muitas empresas trazendo, cara, não, eu vou me aprofundar nisso aqui, vou estudar. 30, 40 minutos por dia. E aí eu fui no evento. Esse evento, para mim, foi a mesma inflexão que eu tive na primeira vez que eu vi o Érico Rocha. Lá em 2018, 2019. Só que talvez maior. Porque, cara, eu saí de lá pensando que eu sou burro, irmão. Tô fazendo tudo errado. E assim, modéstia à parte. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente sabe menos, né? E isso é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Só que no nosso mercado, como a gente está sempre aprendendo, sempre interpretando, está sempre investindo muito conhecimento, isso é difícil acontecer. Né? Então tem muito evento que a gente vai que a gente se frustra. Sim. E esse evento foi assim, game change. Então, desde esse momento, eu falei assim, cara, isso aqui muda meu negócio. Literalmente muda meu negócio. Muda a forma que eu posso prestar serviço e ajudar as outras empresas. Em todos os setores. Marketing, mídia, comercial, administrativo, literalmente muda. Então, eu tenho que fazer essa onda. Né? A gente surfou e surfa onde pega altas ondas ainda na onda do marketing digital, de curso, de treinamento. E para mim, nunca vai morrer. Pelo contrário, cara, graças a Deus, os clientes que a gente está, as coproduções só crescem. É um mercado que se profissionalizou muito. Ficou mais difícil? Sim. O lead está mais caro? Sim. Mas quem faz um negócio sério mesmo, tá olhando para dados, olha lá na frente, faz um planejamento bacana, tem boas, tem o Real Madrid do lado, cara, tá bem, cresce. Mas IA realmente é uma virada. Então, para mim, se eu fosse, e é o que eu estou fazendo, olhar para um negócio, cara, vai ser muito promissor esse ano, mas que muda muito rápido. Eu acho que ele evolui mais rápido do que o nosso mercado digital, marketing digital, é IA. Hoje, posso dizer que todos os meus clientes, eu sou um potencial cliente para isso, precisa de um parceiro de IA que, cara, entra no meu negócio, mapeia tudo e resolve isso aqui, isso aqui, isso aqui. Cara, quanto você pagaria por isso? Muito. Né? Infinito, muito, né? muito. Vale muito. Né? Então, para mim, esse é o mercado. Mercado digital para esse ano, para mim também. Mas eu acho que quem não se planejou para esse ano, com Copa do Mundo, com eleição... Já está sofrendo, cara, difícil. Porque a gente está em abril já. API, né, os custos mais altos. Eu acho que esse ano muita gente ali vai tirar um pouco o pé, ou vai talvez sair do mercado. É um mercado que, felizmente ou infelizmente, a régua está cada vez mais alta. Mas mesmo assim, sempre tem aqueles nichos ou produtores de conteúdo que você vê, cara. Tem gente que ainda baixa 200 mil pessoas ao vivo, 150 mil pessoas ao vivo. Eu fiz um lançamento essa semana que foi 1 e pouco lead. Em 2026. Baratinho. Né? Então ainda tem esses casos. E falando o último ponto. Me lembra? Foi sobre aquisição de Não, cliente, aquisição. sobre aquisição no digital. Eu vou fazer o seguinte. Saia do digital. Deixa pra mim. Sai do digital, deixa pra mim. Não investe não em rede social, é furada. Investe no jornal, na outdoor. Cara, não tem como, né? Vamos lá. E sabe por que eu pergunto? Eu sei que parece uma piada, mas é porque, como diz Toguro, né? Em pleno 2026... Em pleno 2026... Tem gente que não investe no digital. E muita gente ainda. Tem muita gente que não investe no digital. E se você está assistindo a gente, você não investe no digital, meu irmão, não é que você está deixando só dinheiro na mesa. Você vai deixar de existir. Não tem como. Hoje a briga, e vai continuar assim, a tendência é essa. A briga é digital. Não é offline. Você pode ter o seu negócio offline? Pode, com certeza. Mas se o teu concorrente estiver no digital, ele vai te passar. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Fê, quantas empresas... Eu estava com um cliente... Acho que ele tem uns 30 anos de empresa. Semana passada. Eu cheguei de São Paulo e fui lá visitar esse cliente no dia seguinte. Ele falou o seguinte: Léo, tenho 30 anos de empresa, não sei quantos colaboradores, enorme a empresa. Já tem várias unidades no Brasil. E, cara, eu tenho um concorrente que são 2 moleque. Moleque. Os caras não entendem nada de moda. A empresa é desse tamanho.
Mas no ano passado eles faturaram sei lá quanto mais que eu. Tipo assim, 3 vezes mais que eu. Por quê? Aí olha o negócio. Começou no digital. E agora tá abrindo a primeira física. Não é que o e-commerce é tudo na vida, Sim, não é. Total. Mas o digital, ele é o canal que tem mais atração hoje, que você consegue fazer filtro de pessoas que têm interesse no teu negócio, que você paga por quem clica no anúncio que gerou interesse para ele. Você consegue controlar os dados de uma maneira que um outdoor, que uma televisão e que outras ações você infelizmente não consegue, porque seria ótimo se a gente conseguisse. A gente conseguiria investir mais, diversificar mais nosso canal de mídia. E aí outra pergunta. Quantas horas você passa no celular por dia? Rapaz, se eu for pegar aqui no meu histórico, Irmão, parece que eu nem dormi. eu acho que eu diminui muito meu tempo de tela. E tá em média 2 horas, 1h30. Que ainda é coisa pra caramba. Né? No mês dá quanto? Dá muitas horas. Né? Então, E hoje, se eu não me engano, a média do as Brasil... funções de trabalho que envolve o celular, Sim. a pessoa é muito fácil de distrair. Ela entra para responder lá o grupo da empresa, depois ela tá no Insta. O algoritmo é mais forte que a gente. Você entra no Instagram. Cara, quantas vezes isso já aconteceu? Eu vou entrar no Instagram pra... Cara, eu tenho que ver tal empresa. Esquece. É muito 3, louco 4 minutos isso, depois, cara. ele... Cara, o que eu ia fazer Muito mesmo? louco isso, cara. Né? Então, assim, eu pago o aplicativo para não deixar eu entrar em outros aplicativos por um tempo. Eu literalmente faço isso. Então, se o teu negócio não tá lá, não tá na rede social, onde todo mundo tá o tempo todo, tá onde? Uma empresa hoje que vende, que consegue vender online num site, no e-commerce, se ela não tem um e-commerce próprio, ela tá onde? Se você não tem uma forma hoje de o teu cliente entrar em contato contigo e comprar de ti depois das 6 horas da noite, depois do horário comercial, você tá vendendo para quem? Isso eu acho absurdo, mano. Se tua empresa funciona de segunda-feira a sábado, meio-dia, ou de sexta-feira, você vende para quem? Porque chega o final de semana, todo mundo que trabalha sai, né? Não é comum, não é raro a gente sair aqui na rua, passa por um monte de lojas tudo fechada. Sábado e domingo, que é onde muitas vezes tem mais movimento ali de venda. Então tem que estar no digital, né? Tem que estar no digital. Sim, total. Então, assim, cara, a gente tá caminhando pro final. Antes da gente Passa muito rápido. de ter a última pergunta, eu quero saber como que foi mudar para São Paulo. Ah, mano. Boa. Dá pra fazer um podcast sobre isso. E por que você mudou? Eu quero saber um pouco sobre isso pra gente encerrar. Como 2 cearenses muito fãs aqui de Fortaleza. Amamos nossa terra. Cara, pra mim a mudança pra Fortaleza foi uma das melhores coisas que aconteceu pra mim. Porque eu aprendi muito, eu aprendo muito. Em todos os cenários. Não só financeiro, não só do nosso mercado. Mas a mudança especificamente pra Alfa, né? Pra Alphaville. Beleza. Por quê, tá? Vamos, camadas. Se fosse para São Paulo, para meio daquele caos ali, eu não teria aguentado. Né? De 2 horas de trânsito para ir e voltar, 1h30. Realmente, assim, Alphaville é um lugar pequeno, que tem ótimas oportunidades para o nosso mercado. Para o nosso mercado é muito bom estar lá. Sim. Eu acho que não tem nada no Brasil que compara estar ali em relação ao nosso mercado. Conexões, eventos. Literalmente, todo final de semana tem grandes eventos. Você tá lá, faz você ser convidado. Cara, eu lembro uma das primeiras vezes que a gente tá lá no escritório, eu literalmente desci pra ir no banheiro. Saindo do banheiro, eu cruzo com o Guto Galamba. Fala, Guto. Cara, no dia anterior eu tava escutando podcast. Cara, vi naquele podcast, a gente trocou uma ideia ali e tal. Uma semana depois, a gente tava jantando junto num evento, conectamos. Um mês depois, a gente tava jogando beach tênis. Né? Com 2 meses de Alphaville, eu fui jogar futebol com o Edmilson, pentacampeão mundial. Então, são coisas que eu acho que só acontece lá. Só aconteceria lá. E é muito bom. Então, profissionalmente, cara, financeiramente falando, é muito bom estar lá. Isso eu sou muito grato, aprendi muito. Até pro meu relacionamento a gente amadureceu muito, porque saiu de perto da família, bolha, a gente fica ali, eu e a Yasmin, cara, muito bom. São Paulo tem ótimos restaurantes. Tem muita coisa boa. É muito bom. Mas tem um mas. Não é Fortaleza. Cara, e a segurança, né, cara? Alphaville ali, eu pelo menos sinto muito seguro ali, cara. É o que a gente vive ali, acho que não tem, assim, ou talvez um no lugar ou outro, mas não tem aquela segurança. Eu literalmente, o escritório pra onde eu moro é 6, 7 minutos, né? O Brascan, né? Você sabe, ele vizinho, né? Verdade. Você sabe, 7 minutos andando ali, cara, eu vou com Mac, vou com AirPods, vou com celular, vou
De vez em quando eu ia assim, de vez em quando eu saía de madrugada. Cara, no começo eu olhava assim, ó, treinado, Também, né? cara. Eu lembro que teve uma vez que eu voltei pro Brascan e pedi um Uber, mano. Porque eu vi um cara parado numa moto, o cara tava talvez só no celular. Falei, rapaz, isso daí tá esquisito. Eu voltei. Mas é por Treinado. causa que era Fortaleza. isso sempre, né, pô? Então, é muito bom. Mas para qualidade de vida, eu também considero inversamente proporcional, né? Então, a gente aqui, cara, 30 minutos você cruza Fortaleza, 40 minutos você cruza Fortaleza. Você tem praia que é a 5, 10 minutos. Então, ano passado eu aprendi muito. Eu vim 4 vezes para cá, foi um ano que eu trabalhei muito, exigiu muito de mim, foi muito bom porque é uma fase, né? Dentro do contexto que eu tô, acho que não tem momento melhor para estar se matando de trabalhar mesmo e aprendendo. Mas eu preciso desse equilíbrio. Então, preciso estar pelo menos de 2 em 2 meses aqui um pouco, visitar os clientes aqui também, dar uma respirada, estar perto da família, ver os amigos, sair um pouco daquele contexto. Porque, cara, a família, você sabe, se deixar, você trabalha domingo a domingo o tempo todo. E é muito louco que você não sente, cara. Não sente. É o que eu costumo dizer. Toda cidade, ela carrega uma dinâmica. Sim. E você se molda a essa dinâmica. Sim. Você se molda. Você tá em Fortaleza, você tá mais de boa, você tá mais tranquila, as coisas é diferentes. Você vai pra Alfa, parece que liga um motor que você só quer saber de trabalho. É incrível isso. Tem um colega meu que ele disse que Fortaleza é interior. Depois que ele foi pra São Paulo. Né? Lógico que é uma brincadeira. Sim. Ele ama aqui e sempre tá aqui também. Mas quando eu tava aqui, eu escutava as pessoas falarem isso de lá, cara, São Paulo é diferente, São Paulo tudo chega primeiro e tal. Aí eu concordava, cara, deve ser mesmo. Mas eu não tinha ciência que é o que você vive também, que é estar lá. Cara, é diferente. É diferente. As oportunidades que a gente tem por estar lá, estar nos eventos, as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que jogam futebol, que estão na academia, que as coisas realmente acontecem em um formato diferente. Então, assim, acho que dependendo do objetivo de vida e do contexto, para o nosso mercado, ou tecnologia, enfim, né, afins, imobiliário também você sabe, pancada. Sim. É o melhor lugar para estar. Top demais. Então, para encerrar, cara, eu queria fazer o meu adendo sobre o que eu acho para esse ano. Eu concordo com você quando você fala de IA, só que eu estou posicionando, estou mirando, estou me conectando a alguns projetos de SaaS. Legal. Mas não um SaaS para o digital, para o mercado digital. SaaS para o mercado real, no sentido de clínica, médico, tipo, pessoas específicas, criar SaaS para eles. Ontem eu estava em uma reunião, nós vamos fazer um lançamento de uma mulher que ela é referência em ultrassom teleguiada, com robô. Então a gente vai fazer um lançamento em um evento do segmento, gigante e tal. Nós vamos usar a palestra dela no evento para abrir as vagas do produto, né? E eu estava falando com esse médico, que foi o que contratou o serviço, e nós somos parceiro nesse projeto, de, cara, a gente precisa desenhar uma IA, que é um software, na real, um SaaS, para atender esse mercado. Então, que aí foi o que você falou, dessa pessoa de IA entrar no negócio e ela automatiza tudo, isso é algo que o empresário que está nos ouvindo pode começar a pensar nisso. Por quê? Eu assisti um vídeo que o cara fala, porque como a gente está na bolha, a gente acha que todo mundo usa IA. E não é. São pouquíssimas pessoas. E quanto antes a gente entrar para implementar no nosso negócio IA, vai ser mais rápido e a gente vai surfar. Vai surfar a onda bem no início, porque ela está bem no início. Ainda não popularizou. Tem uma máxima de investimento, que eu acho que era do Buffett, que ele falava assim, se o cara que está engraxando o teu sapato está falando da ação, é porque é a hora de você sair. Sim. Porque popularizou tanto que tá todo mundo falando. É igual, querendo ou não, a gestão de tráfego chegou nesse lugar. Muita gente fala sobre gestão de tráfego. Aí o que acontece? Saturou? Não. Sofisticou. Então só tem resultado muitas vezes e só está bem posicionado com bons clientes, quem estava lá no início e quem profissionalizou a sua entrega de trabalho. Cada vez mais resultado lá no final da ponta. Exato. Por quê? Porque então você vai ser comparado com o gestor que cobra R$300 se você não tem resultado. Deus me livre, mano. Exato. Né? Então, Léo, obrigado pelo seu tempo. Foi muito bom esse podcast. Gigante. E, cara, foi totalmente diferente. Foi realmente um bate-papo entre amigos. E, cara, espero que esse seja o primeiro podcast de muitos. Com certeza. Se estiver em São Paulo, nós vamos se ver lá, tomar um café, almoçar. Maio eu tô lá. Obrigado pelo seu tempo. Maio. Vai dar bom. Vai dar bom. Eu ainda tenho uma consultoria ainda que eu vou fazer com você, que é de time de venda. Vamos. Esqueci não, viu? Tamo junto. Vai dar muito certo. E você que está em casa, obrigado por você ter participado, por você ter assistido. E assim, se você gostou do canal, se você gostou do vídeo,
só curtir e se inscrever que vão ter muitos outros episódios que vão te ajudar como empresário. Até o próximo episódio.